Pode ler? Kézia, segundo parágrafo da página 21. Sim. Anos depois, em 371 a.C., a cidade de Tebas enfrentou o poder de Esparta e passou a liderar as demais cidades gregas. Contudo, Tebas partiu para conquistar terras fora da Grécia e, em, em confronto na Tessália, fronteira com a Macedônia, tomou o filho do rei, Filipe, como refém. Filipe viveu anos em Tebas e aprendeu as táticas militares locais. Então, presta muita atenção, tá, pessoal? Que esse Filipe aqui que nós estamos falando, ó, tomou o filho do rei, Filipe. Esse Filipe, a gente tá deixando passar, parece quem é Filipe, né? Filipe vai ter uma importância. Filipe vai ter uma importância muito, muito grande, porque ele vai ser o pai, no caso aí de quem, pessoal? De Alexandre. Vou mostrar pro tio Léo aqui, tá? Vai ser o pai de Alexandre. Então, como que o pai de Alexandre ele surge nesse cenário? Quem é esse Alexandre aqui? Olha só. 371, a cidade de Tebas enfrentou o poder de Esparta. Então, enfrentar o poder de Esparta, pessoal, significa o seguinte. Pessoal, para quem está voltando, nós tivemos um probleminha, tá? Já retornamos. Nós já retornamos. Seguinte, ó. Estamos falando aqui do pai de Alexandre, Filipe, no segundo parágrafo. Então, ó, enfrentou os Esparta, que não era nada fraco. Se eu falar que os espartanos estão vindo atacar Linhares, meu Deus do céu, eu tranco tudo, porque eles eram muito fortes. Estrategista, militar e cruéis, tá? Eles não perdoavam ninguém. Agora vamos pro terceiro parágrafo. Gabriel Bonfante, cadê o Gabriel Boldrini? Não está online. Olavo. Então, Gabriel Bonfante inicia e o Olavo termina, tá? Gabriel, terceiro parágrafo aqui, ó. As guerras internas constantes enfraqueceram o quê? Pode iniciar. Tá longe o microfone? Tá não, né? Aí. Gregas. Além disso, gastos com essas guerras aprofundam Pode continuar. a grave crise econômica e, Consequentemente, houve o aumento da miséria do povo e surgimento de conflitos conquistadores. calma aí, calma aí, Gabriel. A gente vai parar aqui, ó, só para explicar, tá? Ó, então a guerra dentro lá da Grécia enfraqueceu o poder o quê? Militar, quer dizer que os soldados ficaram fracos. E os gastos também, que uma guerra gasta dinheiro, tá? Então, ó, além disso, os gastos com essa guerra o quê? Aprofundou a grave crise. Então, Gabriel, ó, o que você leu aí, o que tá falando? Que quando a gente guerreia, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, pessoal, lógico, a gente vai entender isso na vida e vai adaptar para a cidade. Você tem um irmão, uma irmã, ou um amigo, uma amiga, não importa. Se você trabalhar junto, aliado a essa pessoa, seu irmão, seu amigo, vocês irão crescer, porque vocês são aliados. Um ajuda o outro, até no trabalho, de escola, até no exercício. Então, se vocês se unirem, vocês crescem. Certo? Tá me ouvindo, Gabriel? Tá dando para entender? Por exemplo, Gabriel, ó, você e o Danilo aí, vocês são amigos, vocês vão fazer um trabalho junto. Aí, se um ajudar o outro, os dois crescem. Mas se os dois começarem a brigar, vai dar tudo errado. Vai dar errado, os dois vão sair machucados, vocês podem ainda sair no soco, vai ser pior ainda. Vocês vão ficar com raiva, que raiva já faz mais mal pro corpo. Então, quando começa a brigar, essas cidades começam a brigar entre si. Antes elas eram amigas, agora elas passam a guerrear. E quando elas brigam entre si, o que acontece? Elas ficam fracas.
Quem é que ganha com isso? A Macedônia. Ok? Então, continua, Olavo. Da onde o Gabriel parou? Dessa forma, as cidades gregas tornaram-se alvos fáceis para conquistadores dos reinos vizinhos, interessados em suas terras e em seus conhecimentos. Um desses interessados era Filipe, que tinha ficado como refém em Tebas. Então, olha só, presta atenção, ó. Dessa forma, as cidades gregas tornaram-se alvos fáceis para os conquistadores dos reinos vizinhos. Dos reinos vizinhos, já sei quem é, né? Um desses interessados era Filipe, que havia ficado como refém em Tebas. Então, Filipe vai ver que a cidade está fraca, não tem ninguém ali vigiando, e vai fazer o quê? Vai atacar. Finaliza agora nosso quarto parágrafo, pessoal, para poder fazer essa leitura, para a gente levar a nossa aula aí. Vou pedir o Tiago de Jesus, meu xará. Tiago, quarto parágrafo, tá? Você vai dividir a leitura junto com a Magnago. Marines? Magnago? Por que tá Marines? Não, é que é o nome da minha mãe. Ah, então tá ótimo. Então, Isabela e Tiago. Filipe voltou para a Macedônia em 359 a.C. e foi coroado rei, passando a ser conhecido como Filipe II. Em seus projetos, dedicou-se a organizar e a fortalecer o exército macedônico com o objetivo de conquistar a Grécia. Continuar? Agora pode passar para Isabela. Então presta atenção que esse quarto parágrafo, pessoal, o que podem grifar aqui, tá? O quarto parágrafo, ó, marca-texto. Sempre é bom ter um marca-texto. Mas aqui fica muito ruim grifar nessa parte, ó. Mas vocês podem grifar e anotar com a caneta ou com lápis. Então, esse quarto parágrafo já está falando o quê? Do governo. O quarto parágrafo, ó. 1, 2, 3. O último parágrafo aqui da página 21. Está falando o que aqui? Sobre a forma de governo macedônico. Antes, os 3 primeiros parágrafos é para falar como que Filipe tomou o poder. Ele tomou o poder por quê? Como que ele conseguiu tomar a Grécia, pessoal? Por que ele conquistou a Grécia? Errou. É porque o exército de lá estava muito fraco. Aí ele foi lá. Perfeito. O que mais? Podem continuar. Aí ele foi lá e usou a fraqueza deles. Para se fortalecer, né? É. Exatamente. Outra pergunta. Vou perguntar agora ao Tiago, hein? Tiago ou Alana. Por que essas cidades-estados gregas estavam fracas? O que levou elas a ficarem fracas? Posso falar, tio? Pode. As guerras internas? As guerras internas. Aí, se você quiser citar quais guerras eram essas, você vai falar o quê? A guerra do Peloponeso. Peloponeso. Exatamente. Perfeito, pessoal. Então, a leitura da página 21, ela leva a gente a compreender isso aqui, ó. Da guerra do Peloponeso, que vai deixar as cidades gregas fracas. Não, né? Oi, Danilo? Não tinha só a guerra do Peloponeso, né? A guerra do Peloponeso foi a principal. É. Tá? Foi a que vai deixar elas fracas. Porque Atenas, ela era muito forte, ela tinha uns aliados muito fortes. Do outro lado, Esparta era ainda também forte. E pensa, se as duas unidas eram boas, era muito bom. Mas elas rivais, era muito ruim. Então, acabou enfraquecendo quase toda a Grécia. Dinheiro foi gasto, soldados morreram. Então, quando os macedônios entraram na Grécia, eles olharam o quê? Pessoas mortas, gente passando fome, então foi fácil para ele. Não precisou nem lutar direito. Entendeu? Então, Filipe, que é filho... Filipe não. Alexandre o Grande, que é filho do Filipe em si, é ele que vai governar. Então, vocês vão entender como que o Filipe governa. Tá? Que é o nosso próximo capítulo. Então, continua, finaliza aí. Porém, em Atenas, isso foi percebido
E ao lado de Tebas, os gregos formaram um exército para enfrentar a Macedônia na Batalha de Queroneia, em 338 a.C., com uma estratégia militar superior à dos gregos. Filipe II e seu exército venceram a batalha e a Macedônia passou a dominar a Grécia. Ótimo. Então, pessoal, o nosso encontro de hoje é para a gente compreender esse processo. Lembra que eu sempre comento nas aulas aqui que uma civilização vai acabar sendo dominada por outra. Então, no primeiro momento aqui, a Macedônia vai governar a Grécia. É um rei lá da Macedônia que vai governar a Grécia. O professor, ele vai governar o quê? Atenas, ele vai governar Esparta, ele vai governar tudo. Todas as cidades que tinham um rei, perdeu. Agora, Filipe, ele governa todas essas cidades. Todas as ilhas vão pertencer a quem? A Filipe. Quer dizer que ele vai ter os soldados espartanos, ele vai ter as embarcações gregas de Atenas, vai ter tudo. Nossa, professor, quer dizer que ele vai ficar fortão? Vai. E Alexandre vai nascer governando esse poder todo. Aqui, pessoal, na página 22, vocês têm atividades para fazer aqui, ó, que eu vou jogar na tela. Eu peço para vocês também, quem tiver dúvida, quem já conseguiu fazer alguma coisa, já tentar ir respondendo, tá ok? Então, na página 22, você tem um Organizando a História. Eu vou mostrar só o primeiro passo, porque o nosso tempo já está estourando. Então, ó, preenche o quadro a seguir para organizar as informações sobre o declínio das cidades-estados gregos. Aí o acontecimento eu tenho aqui, ó, o período 431 a.C. a 404. Então, o Léo... Vamos lá, pessoal. O tio vai só para finalizar aqui, tá? Então, você vai preencher aqui, ó, a Guerra do Peloponeso, tá? Do jeito que vocês estão vendo no livro. E do lado, vocês vão colocar as consequências. Olha aqui, por exemplo, ó. A Confederação de Delos sobre a liderança de Atenas, tá? Então, vocês vão copiar aqui. Podem copiar, claro, mas vocês podem colocar com a palavra de vocês. Aí, vocês vão fazer isso na mesma, ó, de baixo. A de baixo está falando Tebas no poder. Aí, você vai colocar o ano. Quando foi? Vocês colocam o ano. E qual foi a consequência? Vocês vão colocar Tebas enfrentou o poder de Esparta. Tio, como assim consequências? As coisas ruins que aconteceu? Coisas ruins ou coisas Tio, eu boas. já fiz. Isso. Como era uma guerra, não vai ter muita coisa